Olá, meu querido, minha querida. Vamos falar agora sobre corrente galvânica. Vamos lá? Estamos aqui com a aula de hoje, corrente galvânica, e vamos ver sobre o que eu vou falar. Basicamente, eu vou dizer para vocês sobre o conceito da corrente, sobre os fenômenos físicos e químicos que essa corrente gera, tanto em meios aquosos como no nosso corpo, e os efeitos fisiológicos decorrentes desses efeitos químicos e físicos que ocorrem. Então vamos lá. A melhor forma de fazer isso é que você treine agora essa questão que eu estou dando aí para vocês. Eu não vou ler porque ela leva muito tempo, mas eu vou dar uma pausinha aqui para que você possa ler essa questão. Pronto, vamos lá. Vamos continuar. Vamos ver os assuntos agora. Pois é, a corrente galvânica ela é uma corrente simples, barata, é a primeira corrente que surgiu para fins terapêuticos e ela, por ser tão simples, ela corresponde a um fluxo contínuo de elétrons de um eletrodo para o outro. Uma correlação que eu faço é com uma torneira ligada. É como se eu tivesse aberto a torneira e há um fluxo contínuo de elétrons de um ponto para o outro ponto. É como se fosse a passagem de uma determinada intensidade ininterruptamente. Só vai acabar na hora em que eu desligar essa corrente. Então, graficamente, eu tenho essa representação aqui, tá bom? Então, eu sempre vou ter o fluxo de elétrons do polo negativo para o polo positivo. Essa migração, ela sempre vai acontecer nessa direção. Agora, eu estou falando de elétrons. Se eu estiver falando de íons, íons estão presentes na solução aquosa, no meu corpo. Então, o fluxo mais comum de acontecer é o fluxo de íons. Então, o movimento iônico, ele sempre vai acontecer como uma fuga dos íons negativos do polo positivo em direção a esse polo positivo aqui. E os íons positivos fugindo do polo positivo, indo para onde? Para o polo negativo. Então, o movimento iônico ocorre dessa forma. E aqui já tem os nomezinhos para que você, da agora em diante, decore e não esqueça mais. O íon positivo se chama cátion e o íon negativo se chama ânion. Portanto, galera, se o eletrodo negativo recebe cátions, ele deve se chamar de cátodo. E se o íon positivo recebe ânions, ele deve se chamar de ânodo. E essa é a nomenclatura que eu vou trabalhar da agora em diante, em cátodo e ânodo. Pois é. Então, imagine que essa corrente agora está aplicada na tua pele e está passando uma corrente galvânica sobre os seus tecidos. Imaginando que lá nós vamos ter moléculas, vamos ter estruturas que irão ser influenciadas por ela. Um exemplo que eu trago aqui é a molécula sal. Então, observe o que acontece com ela. O íon positivo vai para um lado, o íon negativo vai para o outro, gerando uma dissociação iônica. E esses íons, obviamente, vão migrar para os eletrodos que eles são atraídos. E esse é o primeiro fenômeno que acontece. Esses eletrodos migrando para os polos vai gerar um efeito diferente no polo positivo e um outro efeito totalmente diferente no polo oposto. Isso já me dá uma ideia de que os fenômenos que irão ocorrer nos polos serão distintos, serão totalmente diferentes, por causa dessas mudanças bioquímicas que estão acontecendo no tecido alvo, no tecido do meu tratamento. Então imagine que essa corrente ela gera fenômenos bioquímicos, biofísicos dentro do meu tecido. Vamos partir por esse caminho agora. Ok, imagine agora que a gente tem uma solução salina, imagine que a gente tem um balde com água. E dentro desse balde com água não tenho só a molécula de água. Eu tenho sais minerais, eu tenho outros íons, eu tenho outras substâncias que estão mergulhadas aí dentro. E dentro desse balde eu coloco dois eletrodos, o positivo e o negativo. E aplico sobre ela uma corrente galvânica com 4 mA por 20 minutos. Perceba que algumas coisas irão acontecer. A primeira coisa é que esses íons eles sofrerão uma lise das suas moléculas e migrarão para os eletrodos correspondentes. Como está aqui, ó. O positivo atraiu o hidróxido e o cloro. E o negativo atraiu o hidrogênio e o sódio. Uma vez que tenha acontecido isso, o fenômeno que se passou aqui agora é a eletroforese,
que eu vou ler o conceito com vocês para que fique muito claro. Corresponde à migração de íons para os eletrodos numa solução salina. O nosso corpo é uma solução salina. E é isso que vai estar acontecendo nos meus tecidos, tá? Com diversas moléculas. O exemplo que eu estou trazendo para vocês é a molécula do cloreto de sódio. E se isso aconteceu, o que gerou esse movimento partiu de uma quebra de moléculas. Essa quebra recebe o nome de eletrólise, que é a quebra de moléculas numa solução salina devido à passagem da corrente elétrica. Tá? Esses dois conceitos têm que ficar claros na cabeça de vocês. Então vamos lá. Vocês estão vendo aqui que existe uma solução salina e dentro dele nós temos o ânodo e o cátodo. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas deem uma focada aqui e se vocês observarem existem bolhas que estão saindo aqui, ó, dos eletrodos. Pronto, ficou muito mais claro agora de ver. Pois é, essas bolhas que estão acontecendo aí significa que há uma reação química acontecendo. E isso acontece em todos os nossos tecidos, porque 70% do nosso corpo é feito de água. Então imagina que esse fenômeno estará acontecendo lá também. Vamos dar uma esmiuçada aí para entender o que é que está acontecendo. Ok, vamos pegar agora o cátodo. Aqui está ele. E quais são as reações químicas que estão acontecendo? Imagina que o hidrogênio, que é o positivo, migrou para esse eletrodo. As reações costumam acontecer próximo aos eletrodos e com o tempo ele toma uma área maior. Com o tempo ele vai se espalhando por tecidos vizinhos. Então o que vai acontecer com o íon hidrogênio? Ele vai receber um elétron do eletrodo, se transformando no hidrogênio. Duas moléculas de hidrogênio formam o gás hidrogênio. Gás hidrogênio volátil vai se volatilizar e vai ser eliminado, como a gente viu naquele vídeo ali, tá? Então, não se esqueça que se eu estou liberando hidrogênio, eu estou tornando aquele meio menos ácido, mais alcalino. Portanto, não se esqueça que a liberação do gás hidrogênio torna o meio mais alcalino, ou seja, aumenta o pH. E com o sódio, o que é que acontece? Ele também vai receber um elétron do eletrodo, transformando ele no sódio reduzido. Então, duas moléculas de sódio mais duas moléculas de água juntas vão reagir e essa reação vai gerar duas moléculas de hidróxido de sódio mais gás hidrogênio. Ou seja, produzir mais gás hidrogênio, deixei o meio ainda mais alcalino. E no ânodo, o que é que vai acontecer? No ânodo, quando o cloro chega nesse eletrodo, ele vai doar elétron. Então, o sentido da seta é esse aqui. Ele vai doar elétron. Doando elétron, ele vai se tornar o cloro. Duas moléculas de cloro juntas formam o gás cloro, ok? Não se esqueça que se eu libero o gás cloro torna o meio mais ácido, deixando o meu eletrodo mais ácido naquele local. Duas moléculas de cloro juntas formando o gás cloro. Então, se eu tenho duas moléculas de cloro mais duas moléculas de água, eu vou ter 4 moléculas de ácido clorídrico, daí uma forma de a gente justificar a acidez próxima do eletrodo positivo, mais duas moléculas de gás oxigênio. O gás oxigênio vai se volatilizar, também vai ser eliminado. Essa reação daqui deixa o meu pH ácido. Ok? Então vamos lá. Aqui está repetindo. E vamos agora para um resumo muito interessante, muito legal. Isso aqui você deve saber, tá? O cátodo ganha eletrodos do elétron. Isso significa que ele sofreu uma redução. Ganha elétrons do eletrodo, perdão, tá? E o ânodo perde elétrons para o eletrodo. Significa que houve uma oxidação. Então, no cátodo, eu vou ter uma redução e no ânodo, eu vou ter uma oxidação. Ok? Então, vamos lá. Pensando que esses fenômenos estão acontecendo ali, toda vez que a gente aplica uma corrente galvânica, essas alterações irão trazer alguns benefícios. Esses benefícios diferem
como da água para o vinho, do ânodo para o cátodo. Então imagina que o que acontece em um é justamente o oposto do que acontece no outro. Vamos olhar aqui agora justamente essas diferenças. Então, se no ânodo eu vou ter um efeito analgésico, significa que no cátodo eu vou ter um efeito estimulante. Se no ânodo ele é sedante, no cátodo ele vai ter um efeito irritante. Entenda que cátodo tende a aumentar o metabolismo, aumentar a excitabilidade, enquanto no ânodo ele tende a baixar a excitabilidade. Isso tudo que eu estou falando para vocês é o que ocorre em nível periférico. Tá? Se for aplicada numa região como o crânio, se tiver o efeito no sistema nervoso central, o efeito é diferente. Tudo que eu falo aqui agora se refere ao sistema nervoso periférico e aos tecidos periféricos, tá bom? Se o ânodo é vasoconstrictor, o cátodo é vasodilatador. Se provoca menor hiperemia, uma redução do aporte sanguíneo, o outro vai gerar maior hiperemia. Isso é fácil de ver. Quando a gente aplica a corrente galvânica, a gente percebe que debaixo do eletrodo negativo vai ter uma vermelhidão maior. E se a gente não tomar cuidado, essa vermelhidão pode gerar uma microlesão, por causa do seu efeito eletrolítico, que é muito intenso, e se não for utilizado corretamente, ele pode trazer uma queimadura elétrica no meu paciente. Por isso que as pessoas costumam dizer que a corrente galvânica é uma corrente traiçoeira. É uma corrente que, se a gente não tomar cuidado, ela pode queimar o nosso paciente. Então esse é um cuidado importante que você tem que tomar. Enquanto o ânodo desidrata o tecido, o cátodo hidrata esse tecido. O ânodo atrai oxigênio e o cátodo atrai hidrogênio. O ânodo ele retém o sangramento e o cátodo aumenta o sangramento. Eu jamais vou poder colocar o cátodo numa região com um quadro inflamatório bem ativo ou num local onde haja extravasamento de sangue, porque ele vai aumentar o fluxo sanguíneo local. Enquanto um tem ação germicida, o outro tem uma menor ação germicida. Em dermato costumam utilizar bastante com fins sépticos, utilizam a corrente galvânica para uma limpeza profunda dos tecidos, tá? Falando da derme como um tratamento dermatológico. Enquanto o ânodo facilita a coagulação, o cátodo ele não favorece essa coagulação, ele atrasa esse processo de coagulação. E o ânodo ele corrói metais por oxidação. O cátodo não faz oxidação, ele faz redução. Então ele não vai gerar nenhum processo de oxidação, de ferrugem. Isso aqui é um ponto interessante para a gente falar, porque com o uso prolongado dos eletrodos, a gente percebe que a parte metálica, principalmente do eletrodo positivo do ânodo, ela vai começar a ficar oxidada, que leva a uma ferrugem mais precoce. Então, progressivamente, a gente vai observar a formação de crostas nesses eletrodos, nas partes metálicas dele. E a gente tem que tomar cuidado, porque quando isso acontece, ele tem uma perda da passagem da corrente elétrica. E isso aumenta o risco de queimadura no nosso paciente. Tá? Enquanto um torna o meio ácido, o outro torna o meio alcalino. Tá? Então, visto isso, que foram basicamente as características físico-químicas e a sua repercussão fisiológica, a gente já tem um pouco de condição para responder essa questão que está aqui. Então, vamos lá, vamos treinar. As reações produzidas pelo cátodo na aplicação da corrente contínua são, dica caso você ainda não tenha se tocado, corrente galvânica é muitas vezes sinônimo de corrente contínua, embora exista uma nuance aí que diferencia uma da outra, tá? Então, a alternativa A diz que ocorre uma reação alcalina pela formação do hidróxido de sódio, uma densidade aumentada das proteínas, uma excitabilidade diminuída pela hiperpolarização e coagulação da microcirculação. Vamos parar aqui agora e fazer uma explicação rápida. Nós já vimos que, de fato, ocorre uma reação alcalina no cátodo, ok? A excitabilidade ela não é diminuída, ela é aumentada, tá? Ocorre um aumento do metabolismo local, aumento da atividade, da excitabilidade local. Então isso já inviabiliza essa alternativa. E ele coagula, ele não coagula, ele
dificulta a coagulação. Então, se a gente começar a observar, a gente vai achar a resposta correta, a letra E. Porque a E, ela faz de fato uma reação alcalina, ela diminui a densidade das proteínas, de fato, porque ela promove uma atividade que vai atuar também no efeito proteico, vai aumentar a estabilidade do nervo pela despolarização e vai gerar uma vasodilatação. É só você voltar nos slides anteriores, ou volta um pouco à aula, que você vai ver que essas são as alternativas que correspondem às reações produzidas pelo cátodo. Ok, gente? Eu acho que eu consegui mostrar um pouco dessa aula, da corrente galvânica nessa aula. Espero que tenha despertado a tua curiosidade, mas a aula ela não se esgota aqui. Então, estude bastante, tenha um bom sucesso na tua prova e eu agradeço a tua participação nessa aula. Se tiver qualquer dúvida, pode postar algum comentário que eu teria o maior prazer de responder. Tá bom? Tá ok? Então vamos para a próxima, que tem muito assunto ainda para a gente ver. Muito obrigado e até logo.